A história de José, narrada no livro de Gênesis, não é apenas um relato bíblico inspirador. É um manual prático de como a mente humana pode criar prosperidade mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Napoleon Hill, o pioneiro da filosofia do sucesso, estudou durante décadas os princípios que separam os vencedores dos derrotados. Em suas pesquisas, ele descobriu que os mesmos fundamentos que transformaram José de prisioneiro em governador são aplicáveis hoje, neste exato momento da sua vida. Você já se perguntou por que algumas pessoas prosperam durante as crises, enquanto outras afundam? Por que certas famílias atravessam gerações acumulando riqueza, enquanto outras permanecem presas no ciclo da pobreza? A resposta não está na sorte, na herança ou nas circunstâncias externas. Está na capacidade de enxergar oportunidades onde outros veem apenas problemas. José tinha algo que a maioria das pessoas não possui: uma mentalidade de abundância programada pela fé e pela visão estratégica. Quando interpretou o sonho do faraó sobre as vacas gordas e magras, ele não apenas previu o futuro, ele criou um plano para transformar a maior crise da história do Egito na maior oportunidade de prosperidade já vista. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como aplicar esses princípios ancestrais para revolucionar sua situação financeira atual. Quando José interpretou o sonho do copeiro-mor na prisão, ele não pediu dinheiro, não pediu favores políticos. Ele simplesmente disse: "Lembra-te de mim quando te acontecer bem." José entendeu que construir relacionamentos estratégicos vale mais que ouro. Hill descobriu que 85% das fortunas são construídas através de conexões humanas, não através de habilidades técnicas. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. José passou 2 anos esquecido depois de interpretar aquele sonho. 2 anos. Imagine a frustração, a revolta, a tentação de se tornar amargo. Qualquer pessoa normal teria desenvolvido rancor, teria perdido a fé. Mas José usou esses 2 anos para algo que Hill chamou de período de incubação. O tempo necessário para que a mente subconsciente processe e organize as oportunidades futuras. A Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. José viveu esse versículo na prática. Ele transformou cada injustiça, cada decepção, cada traição em combustível para sua ascensão. Hill observou que toda pessoa de sucesso passa por um ponto de virada onde para de ser vítima das circunstâncias e se torna arquiteto do próprio destino. Você precisa assistir este vídeo até o final, porque vou revelar os 3 tipos específicos de escassez que José identificou nos sonhos do faraó e como cada tipo exige uma estratégia diferente de transformação. Você já reparou como algumas pessoas parecem atrair dinheiro naturalmente, enquanto outras repelem prosperidade como ímãs invertidos? Não é coincidência. Existe uma programação mental invisível funcionando 24 horas por dia no seu subconsciente, determinando se você vai prosperar ou definhar financeiramente. José descobriu isso quando ainda era jovem. Seus irmãos o odiavam não por acaso. Eles sentiam que ele carregava algo diferente, uma energia que os incomodava profundamente. Era a mentalidade de abundância emanando dele como um perfume. Quando José contou seus sonhos sobre os feixes de trigo que se curvavam diante do seu feixe e sobre o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele, seus irmãos não estavam apenas irritados com arrogância. Eles estavam reagindo a uma força que não compreendiam, a magnetização financeira. Napoleon Hill chamou isso de consciência de riqueza, um estado mental onde a pessoa não apenas deseja prosperidade, mas se torna um ímã para ela. Hill descobriu que essa consciência pode ser desenvolvida através de técnicas específicas, mas primeiro você precisa identificar e desarmar as bombas relógio mentais que estão sabotando sua ascensão. Pense na sua infância.
Quantas vezes você ouviu que dinheiro é sujo, que rico não entra no céu, que a gente não pode sonhar muito alto? Essas frases aparentemente inofensivas funcionam como vírus mentais que infectam sua capacidade de gerar riqueza. José cresceu numa família onde a prosperidade era vista como bênção divina, não como pecado. Mas aqui está a parte mais sombria. Enquanto José desenvolvia sua consciência de abundância, seus irmãos alimentavam inveja, ressentimento e pensamentos de escassez. O resultado, eles passaram fome durante a grande crise, enquanto José controlava todos os celeiros do Egito. A diferença não estava nas circunstâncias externas, todos enfrentaram a mesma seca. A diferença estava na programação mental. Agora vem a parte que vai te arrepiar. Você provavelmente está repetindo exatamente os mesmos padrões mentais dos irmãos de José. Quando você vê alguém prosperando, qual é a sua primeira reação? Admiração e curiosidade para aprender? Ou irritação e busca por defeitos? Quando você fracassa em algum projeto financeiro, você analisa friamente os erros para corrigi-los ou você se convence de que não foi feito para isso? José enfrentou a mesma tentação. Vendido como escravo, traído pela esposa do patrão, esquecido na prisão, qualquer pessoa normal teria desenvolvido uma mentalidade de vítima. Mas José fez algo revolucionário. Ele transformou cada trauma em treinamento. Napoleão Hill descobriu que todos os milionários que estudou passaram por um período de purificação pelo fogo. Adversidades tão intensas que ou destroem a pessoa ou a tornam indestrutível. A esposa de Potifar tentou seduzir José não apenas fisicamente, mas mentalmente. Ela representava o atalho, a corrupção, o caminho fácil para o poder através de manipulação. José poderia ter cedido e talvez obtido vantagens temporárias, mas ele entendeu algo profundo. Atalhos desonestos sempre levam a becos sem saída. Napoleão Hill observou que toda fortuna duradoura é construída sobre uma base de integridade inabalável. Quando José recusou a proposta e foi falsamente acusado, parecia que fazer a coisa certa havia arruinado sua vida. Mas a prisão se tornou sua universidade. Ali ele aprendeu a interpretar sonhos, desenvolveu habilidades de aconselhamento, estudou a natureza humana em suas formas mais cruas. Provérbios 27:17 diz: "Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo." José estava sendo afiado para governar o império. Você está sendo afiado neste exato momento, mas pode não perceber. Cada conta que você luta para pagar, cada não que recebe, cada porta que se fecha na sua cara está forjando músculos financeiros que você usará quando a sua oportunidade chegar. Aqui está a chave que mudará tudo. José não interpretava sonhos. Ele lia padrões de oportunidade. Quando Faraó sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, José não viu apenas uma previsão do futuro. Ele viu o maior plano de negócios da história antiga se revelando diante dos seus olhos. Napoleão Hill chamou isso de imaginação criativa, a capacidade de combinar ideias já existentes de formas novas para criar soluções inovadoras. Enquanto todos viam apenas a tragédia da fome que se aproximava, José viu uma oportunidade de monopolizar os alimentos durante a escassez e transformar o Egito na nação mais rica do mundo antigo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde. José não teve essa visão por acaso. Ele havia passado anos treinando sua mente para enxergar além das aparências. Na casa de Potifar, ele não se limitou a cumprir suas obrigações de escravo. Ele estudou administração, logística, gestão de pessoas. Na prisão, ele não apenas cumpriu pena, ele desenvolveu habilidades de psicologia e interpretação que o tornariam único no Egito. A diferença entre José e você pode estar exatamente aqui. Enquanto José usava cada experiência como treinamento para algo maior, você pode estar desperdiçando suas experiências como mero sofrimento sem propósito. Napoleão Hill descobriu que pessoas de sucesso têm uma característica peculiar. Elas conseguem extrair lições valiosas até mesmo das piores experiências. Eclesiastes 3:1 nos ensina:
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. José entendeu que os 7 anos de abundância não eram para consumo, eram para preparação. Ele implementou o primeiro sistema de poupança compulsória da história, armazenando 20% de toda a produção durante os anos prósperos. Essa é a mentalidade que separa os ricos dos pobres. Os pobres gastam tudo que ganham nos bons tempos. Os ricos se preparam para os tempos difíceis durante a prosperidade. Agora vou revelar os 3 sinais que José identificou e que indicam quando uma reviravolta financeira está se aproximando. Esses sinais aparecem sempre na mesma sequência, e você precisa estar atento para não perdê-los. Primeiro sinal: o surgimento de oportunidades aparentemente impossíveis. Quando José foi chamado para interpretar o sonho do faraó, a situação era humanamente impossível. Um escravo hebreu se tornando conselheiro do homem mais poderoso da terra. Napoleão Hill observou que as maiores oportunidades sempre aparecem disfarçadas de problemas impossíveis de resolver. Enquanto pessoas comuns fogem dos desafios complexos, visionários correm em direção a ele. Pense na sua situação atual. Que problema aparentemente impossível está batendo na sua porta repetidamente? Pode ser a oportunidade que você está rejeitando por medo. José poderia ter se esquivado quando foi chamado, alegando que não entendia de sonhos reais. Mas ele assumiu o risco de fracassar publicamente, porque entendeu que grandes recompensas exigem grandes apostas. Segundo sinal: a multiplicação das responsabilidades sem aumento proporcional da recompensa. José administrava toda a casa de Potifar sem receber salário de executivo. Na prisão, coordenava as atividades dos outros detentos sem nenhum benefício oficial. Hill descobriu que esse padrão sempre precede grandes ascensões. Você precisa provar que pode administrar muito com pouco antes de receber muito para administrar. Você está reclamando porque o seu chefe te dá mais trabalho sem aumentar seu salário? Pode estar perdendo o teste que precede sua promoção. José transformou cada responsabilidade extra em evidência da sua capacidade de liderança. Quando chegou a hora de escolher quem governaria o Egito durante a crise, o faraó já sabia que José era o único homem capaz de administrar tamanho desafio. Terceiro sinal: o isolamento estratégico forçado pelas circunstâncias. José foi separado da família, isolado como escravo, depois isolado na prisão. Esse isolamento não era punição, era preparação. Hill descobriu que toda pessoa destinada à grandeza passa por períodos de solidão, onde é forçada a desenvolver recursos internos. Você não pode liderar multidões se não consegue liderar a si mesmo na solidão. Durante esses períodos isolados, José desenvolveu 3 habilidades que se tornaram a base do seu sucesso: disciplina emocional, visão estratégica e comunicação persuasiva. Na casa de Potifar, aprendeu a controlar seus impulsos quando rejeitou a esposa do patrão. Na prisão, desenvolveu a capacidade de enxergar padrões ocultos através da interpretação de sonhos. Diante do faraó, demonstrou a habilidade de comunicar ideias complexas de forma clara e convincente. Você está vivendo seu período de isolamento estratégico neste momento? Aquela sensação de que está caminhando sozinho, que ninguém entende seus sonhos, que as pessoas ao seu redor não conseguem enxergar seu potencial, pode ser o sinal de que você está sendo preparado para algo que exigirá recursos que você ainda não desenvolveu completamente. 1 Pedro 5,10 promete: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. José viveu essa promessa, literalmente. Cada ano de sofrimento se transformou em décadas de glória e prosperidade. A questão não é se você será testado. A questão é se você passará no teste. José passou porque transformou cada obstáculo em degrau, cada injustiça em combustível, cada derrota temporária em educação para vitórias futuras. Hill observou que a diferença entre fracassados e milionários não está na ausência de problemas, mas na atitude diante dos problemas.
Quando você para de perguntar, por que isto está acontecendo comigo? E começa a perguntar, para que isto está acontecendo comigo? Você ativa o mesmo mecanismo mental que transformou José de escravo em governador. Esse é o exato momento em que a escassez começa a se transformar em abundância. Agora, chegamos ao ponto de virada que determina se você continuará vivendo como vítima das circunstâncias ou se tornará arquiteto da própria fortuna. José teve o seu momento decisivo diante do faraó, e você terá o seu. A diferença é que José estava preparado e você pode não estar. Quando José interpretou o sonho das vacas gordas e magras, ele não parou na previsão. Ele apresentou um plano de ação concreto. Escolha o faraó, um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Napoleon Hill observou que esse momento é o de iniciativa pessoal aplicada. A capacidade de não apenas identificar oportunidades, mas criar planos práticos para aproveitá-las. Aqui está o que a maioria das pessoas faz quando recebe uma oportunidade. Hesitam, pedem tempo para pensar, consultam parentes que nunca prosperaram, procuram garantias que não existem. José fez o oposto. Assumiu a liderança imediatamente. Quando terminou de apresentar o plano, o próprio faraó perguntou: acharíamos nós homem como este, em que há o Espírito de Deus? José não esperou ser escolhido. Ele se posicionou como a solução óbvia. Mas a genialidade de José vai além da interpretação dos sonhos. Ele criou o primeiro sistema de tributação progressiva da história. 20% de todos os produtos durante a abundância. Não era confisco, era investimento estratégico. Hill descobriu que toda grande fortuna começa com a capacidade de adiar gratificação presente em troca de benefícios futuros maiores. Enquanto outros gastavam tudo nos anos prósperos, José acumulava recursos para os anos difíceis. Durante os 7 anos de fartura, José não relaxou nem celebrou prematuramente. Ele trabalhou como se a fome já tivesse chegado, construindo celeiros, organizando sistemas de distribuição, treinando administradores. Provérbios 21:5 ensina: os planos do diligente tendem à abundância, mas todo apressado tende à pobreza. José personificou essa verdade bíblica, transformando o planejamento meticuloso em prosperidade sem limites. Chegou o momento da verdade. Você vai aplicar o que aprendeu ou vai continuar sendo o espectador da própria vida? José transformou a maior crise da história antiga na maior oportunidade de enriquecimento já documentada. Quando a fome chegou, pessoas de todas as nações viajavam até o Egito para comprar alimentos. José não apenas sobreviveu à crise, ele lucrou com ela. Mas aqui está a lição final que vai definir seu futuro financeiro. José perdoou os seus irmãos e trouxe toda a família para o Egito. Gênesis 50:20 registra suas palavras: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José entendeu que o perdão não é apenas uma virtude moral, é uma necessidade financeira. Pessoas amarguradas não conseguem enxergar oportunidades com clareza. Napoleon Hill descobriu que todos os homens de sucesso que estudou tinham uma característica em comum. Eles transformavam inimigos em aliados e obstáculos em vantagens. José poderia ter se vingado dos irmãos, mas escolheu transformá-los em parceiros. Resultado: sua família se tornou a nação mais próspera da época. Agora é a sua vez. Se você quer transformar sua escassez atual em abundância futura, precisa tomar 3 decisões hoje mesmo. Primeira, pare de se ver como vítima e comece a se ver como protagonista da sua história. Segunda, transforme cada dificuldade atual em treinamento para o sucesso futuro. Terceira, desenvolva um plano concreto para os próximos 7 anos da sua vida, incluindo metas de poupança, investimento e desenvolvimento pessoal.
Inscreva-se no canal agora para receber os próximos vídeos onde vou revelar as técnicas específicas que José usou para multiplicar riqueza durante a crise. Deixe nos comentários qual foi sua maior descoberta neste vídeo e compartilhe com 3 pessoas que precisam sair da mentalidade de escassez. Sua transformação financeira começa no momento em que você decide que merece prosperidade tanto quanto José merecia governar o Egito. Você acabou de descobrir o código que separa os prósperos dos desesperados, mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. José não se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito por saber interpretar sonhos. Ele chegou lá porque transformou visão em execução implacável. A diferença entre você hoje e você daqui a 7 anos será determinada pelas decisões que tomar nas próximas 24 horas. Napoleão Hill passou décadas estudando a mente de milionários e chegou a uma conclusão perturbadora. 95% das pessoas que recebem informações capazes de transformar suas vidas nunca aplicam nem 10% do que aprenderam. Elas assistem, aprovam, comentam. Que vídeo incrível! E depois voltam para os mesmos padrões mentais que as mantêm presas na mediocridade financeira. José não tinha essa opção. Quando interpretou o sonho do faraó, ele sabia que ou executaria o plano perfeitamente ou seria executado por fracassar. Essa urgência, vida ou morte, o forçou a ativar recursos mentais que pessoas confortáveis nunca desenvolvem. Você precisa criar essa mesma urgência psicológica na sua vida financeira. 2 Coríntios 6:2 declara: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Seu momento de transformação não está chegando. Ele chegou. Enquanto você adia decisões cruciais esperando condições perfeitas, alguém com menos recursos e menos conhecimento está construindo o império que deveria ser seu. Os próximos vídeos do canal Riqueza Revelada vão revelar os segredos financeiros que José aplicou durante os 7 anos de abundância e como você pode implementá-los, mesmo começando do zero. Mas primeiro, você precisa provar que está pronto para o próximo nível. A prosperidade não é um direito, é uma conquista que exige transformação mental, emocional e espiritual. José pagou o preço da grandeza. Você está disposto a pagar o mesmo preço? Que Deus abençoe você.